Com o Corvo completando 30 anos do seu lançamento e essa nova versão chegando aos cinemas, eu quis fazer esse vídeo comparando as duas versões com o material original e onde cada uma acerta e erra. Então antes de mais nada, deixa o like e assina o canal para não perder outros vídeos por aqui. Mas para falar sobre os filmes, antes eu preciso falar sobre a HQ, que é escrita e ilustrada pelo James O'Barr, que ele começou a fazer esse processo em 1981, após a namorada dele ter sido morta por um motorista bêbado em 1978. O sentimento de culpa fez o James criar a história do Eric Draven e da sua namorada Shelley sendo atacados por um grupo de criminosos. Só que antes de morrer, o Eric acaba presenciando a Shelley sendo violentada e morta. Porém, um corvo sobrenatural traz o Eric de volta à vida e ele parte em busca de vingança contra esse grupo de criminosos. A HQ é essa história de vingança que é carregada de melancolia, onde o James transforma a dor que ele sentia na jornada do Eric. E é até curioso que nessa edição da Dark Side tem ali uns escritos, uns comentários do James O'Barr. Ele comenta que o nome do personagem veio do fantasma da ópera, que ele esconde ali por baixo da máscara o monstro, e era como ele se sentia também, onde dá pra dizer que o grande monstro que acaba assolando tanto o Eric dentro dessa história, quanto o próprio James O'Barr, é o luto que eles carregam. Aí temos o filme de 1994 que trouxe o Alex Proyas para ser o diretor. Ele na época era meio que novato, vinha ali de direção de videoclipes, tinha dirigido um filme, tinha o roteiro do Cidade das Sombras, mas ele sabia que na época ninguém ia financiar esse projeto dele, e ele foi ver o roteiro do Corvo. Em entrevista ao blog Money to Light, o Proyas comentou que ele não achou o roteiro muito bom, meio confuso, meio convoluto, e ele foi ler a HQ, gostou da abordagem que tinha ali, e aí ele conseguiu convencer o estúdio de escrever um novo roteiro. Já o filme de 2024, ele é o resultado de um longo processo de tentar fazer um novo filme do Corvo, que levou mais de uma década, teve diferentes atores envolvidos, diferentes diretores, até chegar ao nome do Rupert Sanders, que é um diretor que fez o live action de Ghost in the Shell, que é uma atrocidade. Como ele pega a obra original e perde a essência daquilo nessa transposição norte-americana. Já nesse ponto, dá pra ficar um pouco com o pé atrás em relação ao que ele acaba fazendo com esse O Corvo dele. E por mais que os dois filmes meio que na sua essência seja a mesma história do Eric e a sua namorada Shelley sendo mortos por criminosos e ele volta à vida para vingá-la, a forma como cada um desses filmes preenche esse mundo e decide contar essa história é completamente diferente. O filme de 1994, em pouco mais de 15 minutos, já estabelece toda a sua premissa e deixa claro quem é o Eric quanto o Corvo. Esse filme ele é bem direto, ele abre já ali 30 de outubro, dia do diabo, em que incêndios criminosos acontecem. Mesmo dia em que a gente vê que o Eric e a sua noiva Shelley foram mortos por uma gangue. Uma voz-over explica que os corvos levam as almas para o além, só que se uma alma é tão carregada de tristeza, esse corvo pode trazer essa alma de volta à vida para ela acertar as coisas. E logo assim que o Eric volta, passa pouco tempo, ele já está vestido, ele está ali pintado como corvo para partir em busca da sua vingança. O filme de 2024, por sua vez, ele quer colocar muito mais coisa. Então vai começar com a Shelley fugindo de um criminoso empresário que está atrás dela por conta de uma gravação que pode complicá-lo, e aí ela acaba sendo presa para se proteger. Na prisão, ela conhece o Eric, os dois se apaixonam perdidamente e fogem juntos. Eventualmente, eles acabam sendo encontrados e mortos, e aí o Eric volta à vida. Uma diferença crucial entre as abordagens é que o filme de 94, por ser mais direto ao ponto, ele se beneficia muito, porque as lacunas que existem nessa história são para desenvolver tanto o Eric no sentido das memórias serem flashes que são recuperados, e o amor dele pela Shelley não precisa ser mostrado em todas as suas minúcias desde o começo. O fato deles não mostrarem tudo isso faz você convencer de que aquele personagem está em busca dessa vingança gigantesca por esse amor gigantesco que ele sente. O filme de 2024, por sua vez, quer dar estofo para essa história dos dois, só que isso acaba se tornando um problema porque você não consegue ver isso. É muito corrido, é muito apressado. O filme quer dar uns pulos de lógica de, olha, eles se apaixonaram. E a montagem quer dar a entender que passou muito tempo. Só que isso entra em contradição a partir do momento que eles estão foragidos, eles estão fugindo para não serem encontrados. Mas ao mesmo tempo eles conseguem fazer vários rolezinhos, viver a vida. Então o filme ele não consegue entender direito o que ele quer ser nesse sentido em relação aos dois. E aí, por consequência, eu sinto que nunca é vendido o suficiente esse amor gigantesco entre os dois que faz o Eric voltar à vida e sentir essa perda gigantesca. O que pior é quando a gente vai pro lado da mitologia, porque o filme de 94 tem muita coisa que ele não se aprofunda, meio que fica ali umas explicações no ar,
Mas é isso. Enquanto que a versão de 2024, inicialmente eu fiquei surpreso por ela fazer uma referência à HQ, que é em torno do cavalo branco, que abre a HQ tem uma questão envolvendo o cavalo branco. O próprio James O'Barr, vários anos depois, revisitou esse signo do cavalo branco dentro, que está presente nessa versão da Darkseid. E aí o filme tem isso no começo. Nossa, estão colocando isso? Não serve pra nada. Ou então a questão do homem no limbo, que eu acho que esse é o ponto mais desperdiçado possível. Por quê? Na HQ tem o Skull Cowboy, que é meio que esse guia espiritual para as almas que se encontram perdidas no limbo. Ele não existe no filme de 1994, inclusive ele acabou tendo toda essa plot retirada, porque pesquisando eu encontrei que chegaram a gravar algumas cenas e tal, mas isso acabou não entrando na versão final do filme. Enquanto que na versão de 2024 tem uma figura ali, tem um homem presente que é interpretado pelo Sami Boagila. O que é estranho pra mim é que o filme nunca decide exatamente o que é esse personagem, porque a forma como a história acontece, como é filmado, em determinado momento faz parecer que ele é o tal do demônio que fez o acordo com o vilão do filme. Só que acaba sendo nada disso. Ao mesmo tempo, olhando no IMDb, ele é acreditado como Cronos, que é o deus grego do tempo, que também poderia trazer até uma outra implicação de leitura dessa história relacionada ao tempo, o limbo, a morte, o amor, só que também não serve pra nada. Você nem sabe o nome do personagem se você não vai procurar, porque nada é dito. Mas aí o filme coloca o vilão, o Vincent, como esse homem que tem um acordo com um demônio, que faz com que ele tenha uma vozinha para conseguir controlar as pessoas, para dar essa alma das pessoas em troca, para ele poder não envelhecer. Ele acabou fazendo isso com a Shelley, aí quando a Shelley é morta, a alma dela está sendo sugada para o inferno, para condenação total, e aí o Eric faz um acordo para conseguir salvar a alma dela, e aí sim ele se torna o Corvo. Isso com mais de 1 hora e cacetada de filme. Essa versão de 2024, eu sinto que ela se complica demais, sem nenhuma necessidade. De novo, é isso, a gente quer colocar mais coisa, então tudo isso em torno da mitologia, vai colocando, vai colocando, vai colocando. O que você quer dizer com isso? O que você quer desenvolver com esses personagens e esses fatores fantásticos? Nada. Um outro elemento que é muito diferente entre a versão de 94 com a de 2024 é como filmar as suas histórias. E eu digo nem só no ponto de vista das visões dos diretores, mas do contexto da época. O Corvo de 1994 vem pós o Batman de 89 e 92 e soa como uma evolução natural do que o Tim Burton estava fazendo, indo para um caminho muito mais sombrio, muito mais gótico, e até nessas entrevistas que eu vi do Proyas, ele até comentou que a ideia inicial dele era fazer um filme em preto e branco, seguindo como é a HQ, só que ele acabou não conseguindo. Com isso, ele cria um mundo contrastante, onde a fotografia cresce muito, porque a iluminação das cenas quer passar um sentimento, quer passar uma sensação que é dramático, é tenso, é para passar medo. É incrível ver como tem vários enquadramentos desse filme que é puro quadrinhos. E eu sinto que o Corvo, ele influenciou muito os filmes posteriores a ele, que as pessoas não comentam tanto. Onde o caso que mais me chamou a atenção foi o Cavaleiro das Trevas do Nolan. Sim, esse filme pra mim, ele bebe muito do Corvo. Tem muito que as pessoas falam do Heath Ledger, como o Coringa, que parece inspirado no Brandon Lee, como o Corvo. Sim, mas eu iria até além. Tem muitas questões fora isso, do clima da cidade, da forma da relação do policial com o vigilante, a forma como o vigilante some do nada, a reunião dos criminosos ali até chegar o personagem, são coisas que pra mim é puro Corvo, só que as pessoas não falam sobre isso. Já o Corvo de 2024 parece essa tentativa desesperada que Hollywood de volta e meia tem de pegar algo conhecido, que tem ali um culto de fãs, e tentar dar uma nova abordagem, só que no processo ele tira toda a criatividade possível. E pior, a alma daquele projeto. O diretor, inclusive, deu uma entrevista falando: não, isso aqui não é um filme de estúdio. Mas se você assiste do começo ao fim, parece exatamente um filme de estúdio. Fora que é um filme pós-2010, que tem muito essa questão da iluminação, buscar ser o mais natural possível, que por consequência tira muito do que é a graça da fotografia, que é, tá, como a gente vai puxar esse sentimento, essa sensação na forma como a iluminação vai pegar o personagem. Ele é zero inspirado na forma como ele vai filmar, na forma como ele vai enquadrar seus personagens. É tudo da forma mais genérica e esquecível possível. Fora tudo isso que eu disse, talvez uma das coisas que mais frustra em termos de comparação é quando você pega a figura do personagem principal.
Em ambos os filmes são o Eric, só que com tratamentos bem diferentes. A versão de 1994 tem o Brandon Lee, filho do Bruce Lee, ali compondo o Eric como esse músico gótico sofrido que é carregado por essa dor, por essa melancolia, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que carrega muito sadismo, ele é muito louco em diversos momentos, você vê que parece que ele tá se divertindo com aquela loucura toda que ele tá causando, e claramente o Eric, ele é o mocinho dessa história, mas muito dos comportamentos e das atitudes dele fogem desse lugar esperado do que é um bom moço, e tá tudo bem, porque eu acho que o Eric, o Corvo, surge muito como um reflexo daqueles bandidos para conseguir lutar contra eles. Já o filme de 2024 coloca o Bill Skarsgård, que é um bom ator, interpretando um Eric que é uma nota só. Ele é sofrido. Por quê? Jamais saberemos, porque o filme jamais explora isso. Ao mesmo tempo, essa nova versão também nunca leva o personagem por caminhos obscuros, questionáveis, duvidosos. Ele é muito mais bom mocinho nessa versão, que só revira quando é atacado. Eu acho que isso até piora quando a gente vai pro ato final desse filme, que é de uma covardia sem tamanho. Porque o Eric, na versão de 2024, não só consegue salvar a alma da Shelley, como ela consegue voltar à vida. O que, ao meu ver, desvirtua todo o propósito pelo qual essa HQ, essa história foi criada, que é para lidar com a morte, o luto, a perda e todos esses sentimentos. Se no final a personagem volta à vida, qual o propósito? Enquanto que o de 94 tem o Eric e a Shelley se reencontrando ali num pós-vida, que dá para dizer que é um final feliz, mas também muito melancólico. O filme de 94, 30 anos depois, continua um excelente filme. Se você nunca viu, fica a recomendação. Já a versão de 2024, eu acho que dá pra ser totalmente esquecida, porque parece muito aqueles remakes norte-americanos de qualquer filme que faz muito sucesso em qualquer outra língua que não a inglesa, e aí eles vão e fazem uma nova versão que perde qualquer resquício do que tornava a versão original tão icônica, tão marcante, tão incrível. O Corvo de 2024 é exatamente isso. Só que o mais louco disso tudo é que é outro filme americano. E pra ficar entre um americano e outro americano, fica com o de 94 mesmo, que é muito melhor. E se você curtiu esse vídeo, eu reforço, deixa o like, que isso ajuda muito esse vídeo a ser recomendado a outras pessoas. Assina o canal para não perder outros vídeos como esse. Deixa nos comentários alguma sugestão que você gostaria que eu comentasse de obras nesse sentido. E a gente se vê na próxima.